Estamos em Monção, nesta vila aprazível, nesta vila histórica. Essa vila que é conhecida por ter um néctar dos deuses, que é o vinho Alvarinho. Mas antes de falar do vinho, vamos falar um pouco da história dessa quinta. Pois, a história vem de muito longe. Começa em 1839, em que a família adquire esta quinta, e depois começa a desenvolver a plantação de vinhedo, numa casa antiga, e o vinho era feito num museu, agora é que é museu, numa velha adega debaixo da casa, e assim começa realmente a plantação de vinho Alvarinho. Não era só Alvarinho, também era Alvarilhão, que era uma casta que depois foi menosprezada, mas que felizmente já está recuperada e que agora também está em pleno. Você nasceu cá? Eu não nasci cá, mas as minhas raízes são de cá. Os meus pais são muito perto de Monção, são de São Pedro da Torre, portanto, juntinho a Valença, mas o meu marido é monsanense. E o que fez vocês tomarem conta, administrarem, comprarem essa quinta e produzir um dos vinhos mais famosos do mundo? Esta quinta, quando foi adquirida pelos pais da avó Mariazinha, até a quinta era destinada mais à caça, porque eles moravam noutro local. Depois é que resolveram fazer realmente a plantação de vinhedo, portanto, isto estamos a falar de 1800 e meados do século XIX. Portanto, depois houve sempre a ideia de que se deveria manter a quinta nesta estrutura de plantação de vinhedo, mas também outras culturas, porque a quinta era completamente autónoma. Trabalhava imensa gente aqui, era uma quinta muito, muito grande e a sustentação dela não era só o vinho, mas essencialmente o vinho. Estou vendo aqui, e todo o nosso público, diversos prêmios, não é? Mas com os prêmios que vocês têm conquistado, vocês parece que procuram sempre mais, porque a diversidade de vinhos que eu vejo aqui é muito. Sim, quando temos um legado, temos alguma coisa mais para colocar à frente, ou seja, o legado é uma responsabilidade terrível, porque todos temos que dar um passo em frente e deixá-lo melhor do que ele estava, e nós, na nossa geração, tentamos fazê-lo com que haja mais inovação, que haja, portanto, produtos novos, mas sempre primando pela qualidade. O nosso grande objetivo é, sem dúvida, a qualidade. E por isso temos tentado, no nosso portfólio, que já é bastante diversificado, como disse, o nosso cerne é sempre, o topo é a qualidade. Até porque queremos atingir um determinado nicho de mercado, que sejam apreciadores de vinho. A quinta, que eu digo sempre, não é uma indústria, continua a ser um projeto familiar, que faz jus e honra a um legado que vem do passado e que era muito notável pelos seus vinhos, e é isso que nós queremos manter. Por isso é que temos grandes preocupações no vinhedo, nomeadamente na forma como tratamos a vinha. Não usamos químicos, não usamos herbicidas, fazemos o trabalho todo manualmente. Isso, portanto, encarece imenso, mas em contrapartida faz com que nós possamos ter melhor qualidade de vinho. Isso quer dizer, resumidamente, que vocês não produzem grandes quantidades, produzem qualidade. Sim, sim. O nosso grande objetivo é, sem dúvida, centrado na qualidade. Nós, por exemplo, temos mesmo orgulho em que o nosso vinho seja autêntico, ou seja, não obedece a uma fórmula. Ele tem a expressão da casta, seja o Alvarinho, seja o Alvarilhão, seja o Loureiro, que são castas que existem aqui, das quais nós fazemos os nossos vinhos, mas eles obedecem também ao tempo que esteve durante o inverno, não é? O ano é muito longo e o tempo é que vai determinar que tipo de vinho vamos ter. Ou seja, o menos intervenção possível em adega, para termos os tais vinhos considerados genuínos e autênticos. Já tem o vosso vinho no Brasil? Só temos em São Paulo, não é? Acho que só está um bocadinho em São Paulo. Temos o resto do Brasil ainda para descobrir. Mas, além de São Paulo no Brasil, outros mercados fora Portugal?
Sim, temos mercados que já estamos bastante solidificados e até bastante diversificado. No europeu temos a Suécia, essencialmente. Estados Unidos, temos alguns também estados que temos, por exemplo, em Nova Iorque, um dos melhores restaurantes de Nova Iorque tem os nossos vinhos, aquele que tem as 3 estrelas Michelin, e temos também o Canadá, que também é um ótimo comprador, mas lá está, estamos a falar sempre em quantidades com alguma limitação, porque não somos a tal indústria, somos o tal projeto familiar. Agora nós vamos provar desses néctar delicioso, já fiquei sabendo, não é? Mas o mestre vai falar um pouco do vinho, da essência do Alvarinho. Sem dúvida, este é um vinho que nós fazemos para um mercado-alvo mais barato, o vinho é mais barato, não é? É um vinho que é composto por farinho e loureiro, numa porcentagem de 50% cada um. Eu entendo que para o mercado primário, para o primeiro mercado, é um vinho muito atraente porque ele tem um aroma e um gosto e um cheiro muitíssimo bom. Depois nós temos o nosso vinho de entrada de gama, que nós chamamos o nosso colheita, 100% de alvarinho e 100% em inox. Temos depois a seguir um vinho que nós chamamos o reserva, que tem a sua passagem por barricas de carvalho francês. Estamos a subir, como é lógico, na gama e nos preços. Depois temos uma inovação que existiu aqui na região, que foi a fermentação de vinho alvarinho em ânfora, que não se fazia, não é? Fazemos vinho também em ânfora. Seguidamente temos um vinho que chamamos o Sol, que consideramos o nosso topo de gama. Porquê? Porque é um vinho que tem uma acidez presente, mas contida, porque é vendimado muito mais cedo do que os outros. De seguida, o que é que podemos ter? Deixa-me ver. Temos um vinho a quem nós chamamos o rascunho, que é um vinho muito interessante, que nunca chamamos rascunho porque nunca é igual. Não é igual todos os anos. Porquê? Porque as uvas também não são iguais todos os anos, não é? Ele fermenta em barrica de carvalho francês, não é? E só é lançado quando nós entendemos que ele está em condições de ser lançado. Nós temos os nossos vinhos virados essencialmente para a qualidade, não para a quantidade. Que túnel gostoso e bonito, mas isto tem também um significado. Sim, as pérgolas existiam para embelezar, para aqui muitas plantas e muitas flores, mas também para refrescar. Ou seja, as pessoas estavam a trabalhar e estavam cansadas, vinham para aqui refrescar-se um bocadinho, porque a diferença de temperatura é enorme entre o exterior e o interior da pérgola. E mais, há imenso jasmim e jasminoide, portanto funcionava também como um relaxamento por aromaterapia. Depois do almoço, uma cesta. É verdade, uma cestinha. Uma cestinha. Temos 132 árvores de fruto. E porquê é que as árvores são importantes? Precisamente para haver a tal biodiversidade tão importante, não é? O mais importante de tudo, como eu digo sempre, neste legado, é termos um enfoque na qualidade. E tudo isto, por exemplo, o facto de nós termos ganho a melhor vinha e o ambiente é a prova disso mesmo, é que nós respeitamos a natureza, temos um tipo de agricultura dinâmica, muito respeitadora do ambiente, e isso é importante. Isso vai deixar marcas depois na qualidade da uva e depois no vinho. Ah, que delícia! Ué, umas plaquinhas aqui, o que seja? Sim, essas placas servem para identificar a flora, porque ela é tão diversificada nesta quinta e houve sempre uma paixão muito grande por plantas e por flores e por abelhas, que são realmente fundamentais para a vida. E estas plantas, além de terem um nome científico, têm depois a família a que pertencem e depois têm um nome popular, aquele que é mais vulgar. E algumas são raras, já vêm do passado, tentamos mantê-las preservando-as, fazendo-as, colocando noutros sítios porque temos medo que elas morram, mas realmente faz parte também do ambiente desta quinta. Que viagem, olhem só! Estou me deparando com um espigueiro, um carro de bois antigo, que eu tive a oportunidade ainda criança, não é? Andar em cima de um carro de boi, transportar
aqueles recipientes enormes com bastante uva. Mas não é apenas peças decorativas, principalmente o espigueiro. Ah, sim, sim, elas fazem parte da história desta quinta. O carro de bois, como disse muito bem, não tínhamos trator, não é? Não era este, era vários carros de bois. E os bois eram, portanto, peças fundamentais para a vida ativa desta quinta. O espigueiro, na verdade, era preciso guardar o milho para o inverno, para alimentar o quê? As galinhas. E porquê é que tínhamos que ter muitas galinhas? Porque as galinhas põem ovos e os ovos eram utilizados, a parte só da clara, claro, para lançar sobre os vinhos e fazer a clarificação, ou seja, as impurezas ficavam coladas, retiravam-se e era assim que fazia-se quando não havia filtros, não havia máquinas de filtrar na altura, né? Estamos a falar em finais do século XIX. Tá aí, aqui você fica sabendo como se produzir um vinho de qualidade em Monção. Afinal, assim é Portugal.